Boa noite a Você todos. nunca mais esqueceu, hein, Rogério? Nunca mais esqueci de iniciar a nossa gravação. Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui da UBE. Meu nome é Rogério Duarte, eu sou secretário-geral da UBE e todo início de entrevista eu faço uma breve, realmente curta apresentação da União Brasileira de Escritores, somente para aqueles que não conhecem e para eventualmente quem assistir a esse vídeo no YouTube depois, porque a gente faz, esse vídeo ele vai para o YouTube. Então, para aqueles que não conhecem, a União Brasileira de Escritores foi fundada em 17 de janeiro de 1958. Ela é a mais antiga associação de escritores do Brasil. Ela é resultado da fusão da Associação Brasileira de Escritores e da Sociedade Paulista de Escritores, tá certo? Ela tem por finalidade, em primeiro lugar, a defesa da liberdade de expressão, em segundo lugar, a defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, e em terceiro lugar, e é esse objetivo da UBE que diz respeito a essa atividade, que é a difusão da cultura e democratização do acesso à informação. Diante da quarentena, a gente já tem feito essas entrevistas já há bastante tempo, desde o início da quarentena, essas entrevistas estão acontecendo. Hoje nós temos o prazer de receber o Chico Lopes, que é ficcionista, poeta, artista plástico, tradutor, crítico literário e crítico de cinema. Então é um multiartista que vai conversar hoje com o nosso presidente Ricardo Ramos Filho. Ricardo, então você, por gentileza, já pode dar as boas-vindas ao pessoal, se apresentar e já iniciar a entrevista. Boa noite a todos. Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. O que eu acho mais bacana... Oi, Sandra. Sandra acabou de entrar. É um prazer estar aqui com vocês. Isso já está se tornando um evento tradicional, né? A gente chega nas terças-feiras, a gente vê muitas pessoas que voltam, né? que repetem a presença nas entrevistas. Isso é muito gostoso, vai criando uma coisa assim de intimidade entre a gente, muito legal, né? Então é um prazer ver todo mundo aqui de novo. Estou muito feliz com isso e estou muito feliz, principalmente, em estar aqui entrevistando hoje o meu amigo Chico Lopes, que é um amigo já de algum tempo, de algumas batalhas, né? E um escritor que eu considero, um artista que eu considero, daqueles artistas que hoje em dia estão se tornando aqueles artistas raros, aquele artista que ele é capaz de escrever, ele é capaz de pintar, ele é capaz de escrever ensaio, ele é capaz de traduzir, né? Ele é capaz de escrever conto, crônica, romance. Quer dizer, o Chico atua em todas as frentes e atua bem em todas as frentes, né? Então, é um prazer receber o Chico aqui hoje. Não sei se o Chico, antes de eu começar, queria cumprimentar as pessoas aí, dar um alô para todo mundo. É um prazer receber você, Chico. O prazer é meu de estar aqui. Achei muito legal ser agendado para uma entrevista com vocês. Não conheço algumas das pessoas que estão aqui, outras já conheço, como a Cássia, Marcos Kirst, exatamente. Marcos Kirst, já li um romance dele, a gente se conheceu há muitos anos atrás, acho que houve uma palestra na Sala São Paulo, uma coisa desse tipo, sobre o estranho no corredor, e ele estava lá. E a gente se conheceu naquela ocasião. Foi isso mesmo. Se não foi isso, depois você me questiona, viu, Kirst? Desculpe se eu estou enganado e a minha memória está falhando. Então, vamos lá. Chico, a gente tem uma pergunta que é uma pergunta tradicional aqui, que a gente faz para todo escritor, que é sempre a primeira pergunta, que a gente considera importante. Você é de Novo Horizonte, né? Você nasceu em Novo Horizonte.
Você No nasceu em Novo interior de São Horizonte, mas Paulo, viveu Novo boa Horizonte. parte da vida em Poços de Caldas, né? Estou em Poços de Caldas já há 28 É. anos. E então Saí de Novo Horizonte aos 40 anos. é, você é uma pessoa que viveu a vida inteira no interior de São Sim. Paulo. Como começou esse afeto pelos livros? E além disso, Chico, o que veio primeiro? O teu afeto pelos livros ou o teu afeto pela pintura? Você foi pintor primeiro ou foi escritor primeiro? Não, eu fui pintor primeiro. Eu É. primeiro comecei a rabiscando as paredes da minha casa. Eu pegava e desenhava Super-Homem, Batman, aquelas coisas de moleque. Depois eu fazia histórias em quadrinhos. Depois eu queria Sim. pintar. Aprendi numa escolinha de pintura a mexer com tintas, telas. E foi assim que eu comecei. Não Sim. pensava nessa época em ser escritor, não. Mas aí eu entrei num curso equivalente ao ginasial, mais tarde, e comecei a Uhum. gostar de fazer redações e comecei a ler também. O primeiro livro que eu li foi Uma Paixão, Capitães de Areia, do Jorge Amado. E depois eu Uhum. comecei a mergulhar. Tinha um amigo meu que tinha uma coleção completa do Dostoiévski, traduzido pela Raquel de Queiroz na época, traduzido do francês. Não havia Olha, ainda traduções do russo. E eu comecei a ler Dostoiévski, que aquilo me deu uma loucura total. Eu falei, eu quero ser escritor. Foi aquele momento. E, claro, isso demorou muito para que eu me tornasse, de fato, um escritor. você é um escritor que começou tarde, né? O primeiro livro que você Primeiro livro, lançou foi Nó de Sombras no ano 2000, né? Um livro de 2000, eu contos. tinha 48 anos. Foi o primeiro 48 livro. anos. Foi um livro Primeiro livro. um livro de contos, né? E foi aqui em Poços de Caldas, porque eu cheguei em Poços de Caldas em 92, exatamente quando tinha sido fundado o Instituto Moreira Salles. Tá. E eles gostaram das críticas que eu fazia de cinema nos jornais de Poços e me convidaram para ser programador e apresentador de filmes lá. E com isso, eu conheci Antônio Fernando de Franceschi, que na época era o supervisor, mostrei para ele alguns contos, ele falou, gostei, vou publicar. Eu falei, tudo bem. E foi assim que fui publicado pela primeira vez. Eu já era, a essa Esses altura, um contos são os veterano. contos do Nó de Sombras. No Alto de Sombras, esses são os meus primeiros contos. Mas, na verdade, eu vinha carregando contos há muito tempo, tentando escrever prosa. Eu gostava mais de escrever poesia. E quando eu cheguei à prosa, foi meio demorado esse processo. Foi Sim. bastante demorado. E, na verdade, eu não pensava na prosa dos contos, não. Eu pensava na prosa em geral. Eu queria ser romancista, queria ser ensaísta, queria ser um pouco de tudo. Consegui, publiquei vários livros desse tipo. Não sei se uma das coisas eu faço melhor do que as outras, mas, de qualquer maneira, eu faço tudo isso. Então, o Dobras da Noite e o Segundo livro. Hóspedes do Vento são contos também. Sim, é segundo livro Eram de mais ou contos. menos na sequência. Você só foi publicar, o 2004. primeiro romance que você publicou foi Estranho no Corredor. o Estranhos no Corredor, que ganhou foi Jabuti. finalista do Prêmio São Paulo e ganhou o Jabuti. Ganhou o Jabuti em 2012. Isso foi 2012. 2012. Mas o Estranho no Corredor era um conto que se dilatou, virou um romance. Então, na verdade, eu vinha fazendo contos há muito tempo. Eu publiquei também um terceiro livro de contos chamado Hóspedes do Vento, aí pela Nanquim, em São Paulo. Né? Com lançamento naquele bar Canto Madalena. Eu fui fazendo todas essas coisas. Depois fui chegando a poesia, o ensaio, uma porção de coisas. De outros livros. Deixa eu te perguntar uma coisa, Chico. Aproveitar para te pedir uma opinião, porque eu acho que no momento isso é muito importante. Você, como ganhador do Jabuti, né? Como está vendo nesse momento, se é que você chegou a ler as declarações dele, a declaração acho que todo mundo leu, do Pedro Almeida e a reação da CBL. Como que você vê isso? Que opinião você tem sobre isso? O que você acha que deveria acontecer em função disso? Achei lamentável a declaração, achei assim de uma
infelicidade total. Fiquei assustado e estou vendo esse tipo de cegueira em relação ao coronavírus crescer ao invés de diminuir no Brasil. Parece que a ignorância virou um lema. Ser ignorante é legal, parece. Eu fiquei muito chocado com isso e gostaria muito, né, que a nota de repúdio que foi feita e que foi publicada na Folha de São Paulo tivesse um efeito sobre a Câmara Brasileira do Livro. Eu espero que tenha. Por enquanto não teve, mas a gente continua torcendo para que venha a ter. Né? Eu acho que é inadmissível um cara, um negacionista. E tem uma outra coisa que eu acho, né? Não sei se você concorda comigo, Chico, que tem uma coisa ética também, que um editor não deveria ser curador do Prêmio Jabuti. Também acho isso. Também acho. Se o cara tem uma editora ou é editor, qualquer coisa do gênero, tem alguma ligação direta com alguma editora, não deveria estar lá na curadoria. De modo algum. Acho que esse processo aí teria que ser um pouco mais transparente, mais ético, para que os escritores soubessem exatamente o que está acontecendo. E quem é que está entrando ou saindo. Opa, alguém falou alguma coisa aí? Não? Tá, um pouco mais transparente nesse sentido. Tá. Me diz uma coisa. Você escreveu também um livro que até você... Eu fui ao lançamento, eu tenho o livro autografado, que é o Pio da Coruja. O Pio da Coruja é um livro de ensaio, né, em que você... É claro que é um livro caro a mim, é um livro em que você, de uma maneira muito bacana, pega o Pio da Coruja do São Bernardo para falar sobre o São Bernardo. Não é um ensaio só sobre o São Bernardo, você fala sobre o Proust também. Né? E como... isso acho que eu vou falar um pouco depois, mas se você já quiser adiantar. E aí, nesses ensaios, você já começa a falar sobre um tema que é muito seu, que é o tema da solidão humana. Né? Quer dizer, é uma coisa muito presente na sua obra. Fala um pouquinho do Pio da Coruja. Eu acho esse livro tão legal. Um Pio da Coruja é uma homenagem ao graciliano que eu fiz através do São Bernardo, pela importância daquela coruja na decisão que o Paulo Honório tem de escrever o romance. Né? Ele fala, a coruja piou, pensei em Madalena, aí ele começa a escrever um livro que é uma espécie de procura de redenção dele. Eu sinto isso, né? E a coruja parece ter esse papel fundamental naquele momento. A coruja já é um símbolo da sabedoria, né? E, ao mesmo tempo, ela é noturna, ela é insone, ela está ligada, de alguma maneira, ao processo de escrever. O escritor quase sempre é meio insone. Então, eu acho que a coruja combina muito com a decisão que o Paulo Honório tomou. Quanto à solidão, a gente, quando vive no interior, aprende a conhecer a solidão em todas as suas nuances. A principal delas é que o escritor é sempre uma criatura isolada no interior. Dificilmente você tem um grupo com que você se entenda de fato. E se você tem esse grupo mais cedo ou mais tarde se desfaz com muita facilidade, porque as pessoas, afinal de contas, não querem ser escritoras. Né? As pessoas querem ter profissões rentáveis, regulares e não serem malditas, digamos assim. Né? Então, o fato de ser escritor já é um fator de isolamento no interior. E eu abordo muito os solitários, os párias, os proscritos das cidades do interior ou das periferias das grandes cidades. Porque eu acho que há uma semelhança entre a vida do interior e de alguns bairros de São Paulo. Bairros mais periféricos. E acho que a solidão é fazer o quê contra ela? Escrever. Escrever é a única maneira que a gente tem de enfrentar essa solidão toda. Beleza. E é uma solidão que vai longe. E você escreve, dentre teus ensaios, você tem também a Sala Escura, né? Que
É um É livro um de ensaio livro sobre cinema. Sobre sobre cinema, exatamente. cinema. Isso, quem acompanha você no Face, sabe que você volta e meia no Face, fala sobre algum filme, fala, revê algum filme, Exatamente. faz, a crítica a cinema é uma coisa que você continua gostando de fazer, é isso. Gosto, gosto. Mas eu tenho toda a liberdade hoje em dia, porque eu não estou mais ligado a uma entidade como o Instituto Moreira Salles, onde eu tinha um programa para realmente falar com vários tipos de público. Hoje em dia, não. Eu posso escrever no Facebook sobre o filme que eu quero, apenas quando quero, né? Porque eu estou aposentado a essa altura. Aposentado por idade, na verdade. Já estou com 68 anos, me aposentei aos 65. Então, no Facebook eu tenho a liberdade para escrever sobre o filme que eu quiser. Como eu vejo muito filme, muito DVD, os amigos me mandam, eu tenho amigos que são cinéfilos como eu, então eu tenho umas pilhas de DVDs por aqui, Blu-rays e tudo mais, e livros de cinema. Eu tenho mania de livros de cinema, eu tenho uma verdadeira estante de livros de cinema. Então, como eu fiquei também 18 anos fazendo apresentação de filmes no Instituto, era em entrada gratuita, eu conquistei um público pequeno aqui em Poços, mas de alguma maneira fiel à cinefilia. A cinefilia é importante para mim, porque também a literatura e o cinema, para mim, tem uma relação bem aproximada. Uhum. Para mim, tem. Por exemplo, o filme São Bernardo é muito bom, baseado no romance. O do Léo Richman. O do Léo Richman, né? É muito bom. É um filme pobre, um filme feito com pouco recurso, mas é um filme muito bom. Sim, poucos recursos, mas ótimos atores. Otton Bastos e Isabel Ribeiro. São perfeitos. A Isabel é uma perfeita Madalena. Ela está muito bem. E o Otton Música do Bastos... Caetano Veloso. Lembra disso? Lembra? A trilha sonora do Caetano? E, assim, Vidas Secas também. O Graciliano foi feliz, porque Vidas Secas também foi uma grande adaptação para o cinema. E Memórias do Cárcere também, né? E Memórias do Cárcere também, né? Também. Ele o teve Nelson, sorte. ele deu sorte com o Nelson, né? Exatamente. Você sabe a história, não sei se eu já te contei, você sabe a história do Nelson com o São Bernardo? Não, não sei. O Nelson, muito jovenzinho, antes dele fazer o Vidas Secas, ele quis fazer, o Graciliano ainda era vivo, ele quis fazer o São Bernardo. Certo. Aí ele mandou o livro, mandou o roteiro para o Graciliano. O Graciliano leu o roteiro, chamou o Nelson, menino ainda, quase, falou: escuta, mas no teu São Bernardo a Madalena não morre? Ele falou: não, ela não pode morrer, ela é um herói popular, ela não pode morrer. É coisa do partido, né? Ela não pode morrer. Aí Graciliano falou: tá bom, então você vai fazer outro filme, porque no meu São Bernardo a Madalena morre. Então o Nelson depois fez Vidas Secas. Intransigente nessas coisas. Graciliano era intransigente, ele não se portava tanto assim com a política, não. Ele gostava da literatura, de fato, muito mais. Então, essa história eu acho uma história interessante. Né? É bem interessante. Acho também que um livro que eu gostaria, caso fosse cineasta, adaptaria Angústia, que eu acho fantástico, muito cinematográfico. Acabou de ser vendido, a gente vendeu os direitos. Vamos ver se vai ser adaptado. Né? Estamos esperando. Mas, olha, é um filme de suspense perfeito. Né? Tem todos os elementos para um grande filme de suspense mesmo. Embora eu não gostaria de ter que escrever o roteiro, porque escrever um roteiro de Angústia deve ser difícil. Viu? O roteirista sofre. No Brasil, é meio complicado escrever roteiros. Já escreveram um roteiro baseado num conto meu, aí me mandaram. Não encontrei absolutamente nada do meu conto. Lá fizeram uma história maluca. Entenderam que o meu conto era uma história de vampiros. Eu fiquei totalmente decepcionado. Fiquei chateado. E era para fazer um curta-metragem. Então, o roteirista é um negócio meio complicado. Acho que o próprio escritor, se pudesse improvisar roteirista, é melhor que ele mesmo seja roteirista.
da sua E isso é obra. interessante, né, Chico? Porque você que é um cara é um escritor, é um cara tão ligado em cinema, você nunca foi para o roteiro, né? Não, eu até escrevi um roteiro de um conto meu. Ah, é? Exatamente esse roteiro que me pediram para um Sei. curta-metragem. Depois me devolveram com mudanças que eu não aceitei de maneira nenhuma. Não entendia. Não entendia. Uhum, É uma coisa muito louca. Eu falei, não uhum. dá. Não dá porque quando você vê que a tua obra não vai chegar muito desfigurada a um outro veículo, é melhor que não haja adaptação nenhuma. Vamos acreditar na força da literatura mesmo. Ela vale por si. Sabe? Deixa eu te perguntar uma coisa, Chico, que eu acho que você, como um cara que circula tanto pela literatura, por vários gêneros literários e tudo, eu sei que é um grande leitor, né? Como que você vê a nossa literatura brasileira hoje? É complicado, hein? Nós temos tantos escritores que ninguém está dando conta de ler. Né? Você vê que as resenhas desapareceram dos jornais. Né? A gente não vê ninguém acompanhando tão minuciosamente o que está acontecendo. A gente vê notícias pela internet, vê amigos comentando livros de amigos, né? Vê pequenos tijolinhos, às vezes uns tijolinhos assim, tal editora lançou tal coisa, que saia. Né? Então a gente lê alguma coisa na internet, na verdade, porque as pessoas têm um espaço maior, não são pagas para escrever, escrevem o que querem. Mesmo assim, eu sinto que há uma dispersão. Há muitos escritores, poucos leitores, e uma grande confusão assim em termos de direções estéticas. É uma espécie de balaio de gatos. Sabe? Tem gente muito boa e tem uma enxurrada de gente medíocre publicando. Então é meio difícil você discernir nesse balaio de gato aí qual gato tem algum pedigree, entendeu? É meio complicado, Uhum. bastante complicado, eu acho. Eu tenho uma opinião que eu não sei se você tem, Chico. Eu acho, observando a literatura brasileira atual, eu acho que o fluxo de consciência está aparecendo de uma maneira um pouco exagerada, em detrimento da história. Você concorda? Concordo. Eu preferia que as pessoas fossem um pouco mais básicas, às vezes, sabe? Escreva um bom livro de uma maneira clara, simples. Não queira complicar, porque eles ficam jogando areia nos olhos da gente para esconder que eles não estão dizendo nada. Eu tenho a impressão que fica só aquela coisa, livros que são apenas linguagem. Literatura não é apenas linguagem. Não é. É mais do que isso, muito mais. Então, eu gostaria que as pessoas entendessem isso e parassem um pouco de ler James Joyce ou querer ser um Rosa, de repente, um novo Guimarães Rosa, ou qualquer coisa do tipo. É melhor que humildemente fizesse seu trabalho e falar, olha, aqui está meu livro escrito com todas as minhas limitações, digamos assim. Eu não quero ser genial de repente, eu não quero reescrever a história da literatura. É por aí, acho. Falta humildade. Concordo com você. Outra coisa, Chico, de novo voltando um pouco à pintura. Hoje você alterna, vamos dizer que você divide o seu tempo entre escrever e pintar, né? E traduzir. E traduzir, que é o que paga as contas, né? É o que paga as contas, exatamente. E por isso, às vezes, a gente não confia muito quando encontrar meu nome em algum livro muito comercial por aí, porque se trata de sobrevivência.
Mas o que lhe dá mais prazer? Escrever ou pintar? A minha mulher, que me observa escrevendo, diz que quando eu estou escrevendo, eu sou um cara muito angustiado, muito inquieto, né? E deprimido. E quando eu estou pintando, eu sou uma criança. Estou lidando com cores, eu fico todo feliz. Meus quadros, às vezes, são até meio ingênuos, né? Então, eu acho que a pintura me ajuda a aguentar a barra pesada da literatura. Dá para Ou entender? seja, uma coisa precisa da outra. Uma coisa precisa da outra. Exatamente. Olha, E, na verdade, eu não tenho pretensão a ser um pintor conhecido ou reconhecido. Eu pinto por prazer. Para escrever, mas você chega a vender alguns quadros, chega a comercializar ou não? Sim, de vez em quando, mas não é uma imposição, não. De vez em quando algum amigo compra, alguma coisa assim. Mas eu não faço disso uma profissão, não. Eu gosto mesmo de pintar o que bem entendo. Pintar livremente. Já escrever tem um compromisso um pouco mais regular, mais profissional, eu acho. Por isso que a pintura, na verdade, me deixa relax. É um relax, uma terapia. É por aí. Você, no momento, Chico, você tá escrevendo o quê? Eu terminei um terceiro romance. Depois de O Estranho no Corredor, eu publiquei um outro romance chamado Corpos Furtivos, pela editora Penalux. E agora eu vou para um terceiro romance que está inédito ainda. Corpos Furtivos, deixa eu ver se eu me lembro. Corpos Furtivos é aquele em que você faz uma experiência de narrar como se fosse uma mulher, a Eunice. Sim, exatamente. É esse aí. Eu falei assim, por que não? Chico Buarque pode, por que não eu? Eu sou um outro Chico, é verdade. Mas como exercício é muito legal, né? Eu já tive uma experiência assim, é muito legal, né? Você tentar se colocar dentro de uma alma feminina para escrever, como exercício é bem interessante, né? Exato. E o livro, na verdade, acaba sendo terrível para os homens, porque todos são cafajestes. Ela passa por um monte de cafajestes até chegar mais ou menos a uma conclusão a respeito da própria vida dela. Gosto muito do livro e acho uma pena que não tenha sido tão conhecido quanto O Estranho no Corredor. O Estranho no Corredor é o meu livro mais vendido, mais lido. Todo mundo conhece, todo mundo... Agora, nesse livro, sim, a solidão, a questão da solidão está muito presente, né? Nossa, eu gosto muito de mergulhar a fundo nessa questão. Eu acho até que não tem jeito, eu não escapo a ela, sabe? Eu acredito muito naquela frase do Dostoiévski, você não possui um tema, você é possuído por ele. Você é possuído por um tema e não adianta. Você pensa que vai fugir a ele, ele volta num próximo conto, num próximo romance, num próximo ensaio, ele está lá outra vez. Na verdade, você não tem tanta liberdade assim diante da criação literária, né? A gente acaba sendo a gente mesmo. Não tem jeito. A gente se repete, mas essa repetição a cada vez é uma revelação, acredito. Então, desses seus livros, embora O Estranho no Corredor tenha sido um livro que é mais reconhecido, você gosta... Eu esqueci do nome do livro da Eunice, como é que é? É Corpos Furtivos. Corpos Furtivos, é. Você gosta mais do Corpos Furtivos? Acho que sim. Acho porque, na verdade, eu conto a história de uma mulher do interior que vive numa cidade que deixou de ser tão pequena. Isso é uma coisa que não foi abordado ainda muito bem pela literatura brasileira. As cidades do interior, de repente, deixam de ser tão pequenas e as pessoas deixam até de se reconhecer muito na rua. E ela começa a notar que há muitos desconhecidos. Aí ela se apaixona por um desconhecido na rua, pelo cheiro que esse cara tem. E ela começa a perseguir. E aí vai. E enquanto ela o persegue, ela lembra de outros amores masculinos que ela teve, de coisas do passado e as coisas violentas, coisas frustradas, né? Exatamente. E eu vou em frente com a sensação de que eu estava
uma coisa curiosa, como se eu tivesse passado por um processo de ser um dos cafajestes que ela amou e eu estivesse passando por uma espécie de redenção ao contar do ponto de vista dela. Uhum. Entendeu? É meio complicado, mas eu quis entender melhor o que certos homens fazem com as mulheres. Uhum. Coisas imperdoáveis. Imperdoáveis. Uhum. É um livro feminista mesmo. Ele é péssimo para os machões. Péssimo. Os machões devem odiá-lo. Me diga uma coisa que eu prestei atenção quando você começou a falar, Chico, e que eu achei interessante. Você disse que quando começou a escrever, o que te interessava mais era a poesia. Eu Mais nunca vi poesia. nada de poesia sua. O que aconteceu? No meio do caminho desistiu? Eu Você... publiquei 2 livros de poesia. Publiquei Caderno Provinciano, pela editora Patuá, e Esse eu não publiquei conheço. Florir no Escuro, pela editora Penalux. Tá. Esses eu não conheço. Então, e são 2 livros de poesia que eles contêm toda a poesia que eu escrevi. Depois disso, eu não escrevi mais nada. Então, ele está lá. Eu publiquei e as pessoas até gostam, mas talvez não seja meu caminho. Não sei. Devia publicar. Eu não sei, tem uma frase, você deve conhecer ele, o Marçal Aquino, né? Sim. De Amparo. O Marçal Aquino, ele tem. Uma vez a gente estava numa mesa de escritores, e tinham até outros escritores, e entre os escritores estava um que escrevia poesia e escrevia também romance, conto, tudo. E ele chegou e falou: "Você não é poeta." Aí o escritor meio que se... "Mas como que eu não sou poeta? Eu tenho poesia, tenho um livro de poesia escrito." Ele falou: "Não, você não é poeta. Poeta só escreve poesia. Se você escreve romance, você escreve crônica, você escreve outras coisas, você não é poeta. Se você fosse poeta, você só escrevia poesia." É um pouco por aí. Eu acho interessante o ponto de vista dele. Mas quando eu escrevia poesia, quando eu comecei a escrever prosa, uns amigos meus me diziam: "Deixa a prosa de lado, você é poeta." E, na verdade, eu queria ser prosador. Né? Sempre quis ser prosador. Então, na verdade, eu acho que todo escritor, se tiver tendências ecléticas, se ele for se sentir versátil, ele tem todo o direito de publicar no gênero que quiser. Até porque o julgamento da crítica nem é tão feito pela crítica, mas pelo tempo. O que é que vai sobreviver da obra dele? Ele não sabe. Né? É um pouco aquilo que Elis Regina dizia: a gente dá o chute, a gente dá o tiro, quem acerta é Deus. Né? A gente não sabe exatamente o que vai ser pensado a respeito da obra da gente. E se a gente pensar que sabe, é presunçoso. Não pode ter esse tipo de presunção. Então a gente publica. Se der certo, tudo bem. Se não, por que não? Por que não? Por aí. Você ia dizendo, Chico, o direito a ser eclético. Você ia dizendo que você acabou um romance. Acabei. Esse romance já está encaminhado para ser publicado? Você já tem algum destino para ele? Acredito que ele seja publicado no final do ano. Depois da quarentena, né? Todo mundo agora a gente pensa sempre em termos de quarentena. Então, você também, como eu, está achando que agora não vale a pena publicar? Não, nem adianta, porque se você for fazer um lançamento, você tem que fazer ele pela internet apenas. Você não pode encontrar os amigos. Né? Tem um pouco, fica meio pobre. Né? Você não tem aquele calor da voz, da troca daquele momento, da bebidinha, do autógrafo, daquela coisa toda que é o encanto da noite de autógrafos. A gente perde isso. Então, a coisa de esperar que a quarentena passe me parece natural. Natural. Estou esperando. Né, esse livro você está guardando para publicar depois da quarentena. E está escrevendo um outro romance. É isso? Não. Foi só esse mesmo e parei um pouco. Agora estou escrevendo umas crônicas, umas coisas assim meio soltas. Que um dia vai virar livro, mas não sei o que é por enquanto. Não sei o que é. O romance já está pronto.
E sempre naquela de alternar a pintura com a literatura. Com literatura. E me diz uma coisa, na tua rotina, porque você vive numa cidade, eu adoro Poços de É uma Caldas, mas maravilha, né? uma cidade onde você pode ter uma vida relativamente tranquila, Sim. né? Sobra tempo para... Tem sobrado tempo para ler? O que você está lendo? O que você está Eu fazendo? O que leio o você está tempo gostando? todo. Ao longo de uma semana, eu chego a ler 4 ou 5 livros diferentes. E eu sou um leitor muito rápido e daquele que absorve rapidamente, então eu vou ler e releio. Gosto muito de reler. Para mim, reler é mais importante até. Porque eu tenho a impressão que um livro só ganha força na releitura. Viu? É preciso reler os livros. Uhum. Por isso eu sou meio contra a velocidade com que se lança livros. Eu tenho a impressão que as pessoas querem que você leia rapidinho e para esquece, já é a pouco tem um outro livro para ser lançado e tem alguém para você conversar, blá, blá, blá. Essa loucura toda do mundo virtual. Na verdade, você tem que pegar um livro e reler e fazer justiça a esse livro. Esses dias eu estava relendo Grande Sertão Veredas, eu enlouqueci com aquilo. Falei, puxa vida, isso aqui é bom demais, é delirante, o Guimarães Rosa é o máximo. Mas eu talvez não tenha sentido isso na primeira vez. Relendo, a coisa ficou enorme. Então, reler é muito importante. A minha sensação com o Grande Sertão, não sei se é a tua, existem frases no Grande Sertão que a gente para e precisa repetir aquilo, precisa ficar um pouco com aquela frase, né? Tem incrível, ele tem que meio curtir mágico, um pouco aquela frase, né? Ele tem uma relação com a palavra rosa que é um negócio maluco, né? Um negócio muito, sei lá o quê. Ele é um bruxo. Ele é enorme. E você também, até pelo Pio da Coruja, você fala também no Proust. O Proust também é um dos seus autores preferidos ou não? Sim. Eu comecei na juventude, nos anos 70, alguém me O apareceu Proust com assim caminha a humanidade, do Caminho de Swan, no Caminho de Swan, esses aí. Não, mas comigo foi interessante porque um amigo apareceu em casa e me jogou um livro chamado A Prisioneira, que era um dos volumes de música que eu tenho perdido. Ele falou, isso aqui é uma chatice, esse cara é um burguês enfadonho, eu não aguentei ler esse livro. Eu peguei e falei, eu vou fazer justiça a esse livro. Né? Quem sabe o cara não é um burguês enfadonho, coisa nenhuma. Comecei a ler, fiquei maluco por aquilo. Continuei a ler ao longo da década. Né? Toda vez eu procurava, quero ler um outro volume, alguém me emprestava, eu comprava, não sei, peguei aquela edição da Globo, que era traduzida pelo Drummond, pelo Mário Quintana, pela Maria de Lourdes, eu não me lembro sobre o nome dela todo. Eu sei que era uma tradução ótima. Tinha a Fugitiva, por exemplo, era traduzida pelo Carlos Drummond. Mário Quintana traduziu o Caminho de Swan e tudo isso. E Caminho de Swan, para mim, é um livro. Caminho de Swan é um livro que eu releio muito. É um livro que eu muito bonito. Dos 7 é o que eu gosto mais. Assim, o primeiro capítulo, que chama Combré, é uma das coisas mais lindas que já foram escritas na história da literatura universal. Eu acho, às vezes, que existe Proust e existem os outros escritores. Para mim, ele está lá na Capela Sistina, digamos. Se houver uma Capela Sistina, é lá que ele está. De literatura. Lá que ele está. Eu acho isso. E é engraçado que você fala isso depois de dizer que foi um escritor que começou lendo Dostoiévski, né? Também. Pois é. Dostoiévski, né? Pois é. Eu gosto muito de Dostoiévski, mas não sei se não gosto mais do Proust, não. Gosto demais. Então, mas Dostoiévski é uma coisa fundamental também. É um negócio meio febril, né? Dostoiévski dá febre, né? Quando eu li Crime e Castigo, eu achei que minha temperatura estava subindo mesmo, que aquela coisa estava me deixando meio doido. Mas ele é uma figura, é um escritor fundamental também. Tá? Eu acho também. Para mim é um dos. Os russos os russos são muito importantes, né? Dá para ler todos numa boa. Todos talvez não. Tem alguns que talvez não sejam. Turgenev não é tão interessante para mim.
Gogol, Pais e cantou Filhos, Gogol. Pais e Filhos é um livro legal. Eu gosto do Pais e Filhos. É um livro. Tolstói é muito bom. Ler A Morte de Ivan Illich. Para mim é melhor, é a coisa melhor que já foi escrita. Para mim não tem nada melhor do que A Eu Morte de adoro Ivan os Illich. russos, de um modo geral. Para mim O que eu acho difícil quando você lê romances russos é guardar o nome daqueles personagens. Eles são muito complicados, né? E às vezes, além de tudo, eles colocam diminutivos, né? Apelidos, e eles estão falando do mesmo personagem com outro nome, ou com um apelido, ou com um diminutivo, e você começa a ficar meio perdido naquilo tudo. Mesmo assim, é uma experiência rara, o máximo. Nós temos na UBE, não sei se você chegou a conhecer, o Aver Lima. Ele anda meio sumido, mas o Aver Lima traduz do russo. As primeiras traduções do russo que a gente tem aqui foram feitas pelo Aver Lima. Infelizmente, o menino foi estudar na Rússia e depois voltou e começou a traduzir os autores russos. Né? Tem muita tradução do Aver Lima. Puxa, não conheci não, Aver Lima. Mas é bom saber, porque eu acho que só depois, a 34, colocou traduções diretas do russo, que era do Schneiderman, né? Colocou do Dostoiévski nas livrarias. Mas quando eu li, como eu disse para você, eu li a tradução da Raquel de Queiroz. Ela traduzia do francês, se não me engano, não do russo. Mesmo assim, era muito bom. Você traduz só do inglês, né? Espanhol, um pouco de espanhol. Eu sou filho de um espanhol, né? Então eu tenho a língua espanhola como uma música. Desde menino eu escuto. Meu pai falava portunhol. Ele nunca falou português. Ele falava um treco lá, que sei lá o que era. Ele era de Málaga. Então eu tinha essa coisa de ouvir desde pequeno a língua espanhola. Acho muito bonita, acho muito musical, muito poética. Gosto muito da língua espanhola. Mas tenho traduzido do inglês, sempre do inglês. Quase sempre, até porque o mercado é muito dominado. Né? Traduzir é uma coisa que você tem feito sempre, né? Sempre. Comecei em 2004. Eu traduzi A Volta do Parafuso, que já era um clássico muito traduzido do Henry James. Depois traduzi alguns contos junto com Isamar Alando e a Tatiana Belinkin, a falecida Tatiana Belinkin. Eu traduzi para a Ediora um livro de contos de Natal. Tinha Nathaniel Hawthorne, Bret Hart e alguns escritores americanos. Alguns contos muito bonitos. Depois eu fui traduzindo muitas coisas comerciais também. Traduzi muito para Rocco, livros de fantasia juvenil de uma coleção chamada Jovens Leitores, que a Rocco tinha. Traduzi muita coisa para eles. E por aí afora, eu fui pegando o esquema de tradução meio assim como uma coisa assim, bom, aqui eu garanto a minha sobrevivência e vou topar toda espécie de tradução que me aparecer. Mas a minha melhor tradução eu fiz para essa editora de Guaratinguetá, Penalux, que é Ethan Frome, de uma escritora maravilhosa americana, que infelizmente o brasileiro não lê muito. Edith Wharton, ela chama. É legal? Era amiga do, inclusive, Edith Wharton. Eu traduzi Ethan Frome. É um livro maravilhoso e esquecido, infelizmente. E eu traduzi para essa editora Penalux. Os meninos da Penalux são muito legais, né? Eu gosto muito boa gente. Muito boa gente. Também traduzi um livro do Henry James para eles, Os Papéis de Asper. Os Papéis de Asper. Traduzi para eles também. Eu gosto muito de traduzir esses clássicos do século XIX. São um barato, eu acho muito bom. Com licença, desculpa, já são 7h50, Ricardo. Podemos começar a abrir para as perguntas do público? Puder. Sem problema? Podemos, sim. Eu, quando começo a conversar aqui com o Chico Lopes, vira conversa. A gente começa a falar de literatura. Vamos lá. Quem quiser perguntar alguma coisa para o Chico, é só acenar aqui para mim, que eu tô vendo todos vocês, ou levantar a mão tem o recurso do aplicativo que é levantar a mão. Quem gostaria de fazer pergunta? Acho que a Sandra está... não, Fernando. Sandra, você quer fazer pergunta? Espera aí. Fernando.
Ah, o Fernando. Vamos lá, Fernando. Pode perguntar. Boa noite, Chico. Boa noite. Tá em Poços de Caldas? Você é Boa meu noite. vizinho É um aí. prazer bater um papo aqui. Eu sou de Águas da Prata. Água da Prata. Você é meu É. vizinho? É vizinho. Hoje eu moro em São Paulo, mas eu sou natural de Águas da Prata e sempre estou aí. É uma cidade muito interessante. Bonitinha. Eu sempre passo por lá, é uma graça aquela cidade. Acho muito bonitinha a cidade. Você tem Não pode- saudade de lá? Não, eu vou sempre. Eu tenho parentes. Eu sempre estou aí. Sempre. É? Estou aí na região. Eu tenho parentes lá em Águas Por da aqui. Prata. Você deve Não, conhecer bem Poços de Caldas também. conheço. Eu trabalhei 13 anos em Poços de Caldas. Ah, então tá bem. Conheço bem aí a região. Você deve ter até já ido ao Instituto Moreira Salles. Fui. Quando eu trabalhava em Poços, foi na época da inauguração do Instituto. Foi quando 92. Por aí. 92. Essa época eu estava em Poços de Caldas. E eu estava chegando. Eu estava chegando. Eu estava saindo, que eu saí em 96 aí. Ah, então. E é uma cidade encantadora. Até essa região toda é muito bonita. Até Águas da Prata, as serras, né? Isso tudo é muito bonito. Eu fiquei apaixonado por essa região. Ô, Chico, eu gostaria de saber o seguinte, né? Eu sou um interiorano, você é um interiorano. A inspiração para a tua obra, tanto literária quanto a pintura, você sente facilidade, porque eu sempre tive uma preocupação de uma restrição do interior na hora de produzir alguma coisa, entendeu? De se sentir um pouco alijado dos grandes centros, né? Como que você vê isso sempre morando no interior e produzindo no interior? Eu acho o seguinte, eu acho que houve uma época em que o interior era um pouco mais isolado, eu acho, bem mais isolado. De uns tempos para cá, com a internet, o mundo é global. O que está acontecendo aqui no interior, em Poços, Águas da Prata, ou qualquer outra cidade próxima, que São João da Boa Vista, é muito parecido, às vezes, com o que acontece num bairro de São Paulo ou em algum canto aí do mundo que a gente nem consegue imaginar. Então, na verdade, o escritor do interior já não se sente, devido à internet, tão isolado, porque ele fica se comunicando com outras pessoas que também estão no interior do país. Eu acho o seguinte, de um modo geral, o interior do país produz, incuba escritores. Mas como a gente tem uma tradição de ter eixos, né? Como o Rio, São Paulo, que tem a produção editorial, que tem os críticos, que tem os jornais, ou tinha jornais. Então, na verdade, as pessoas sempre se jogaram para Rio, São Paulo, para poder ser reconhecidas. Mas eu não acredito que hoje em dia isso seja tão necessário, não. Eu acho que é possível você viver e se comunicar com as pessoas através da internet. E eu, pelo menos, me sinto, às vezes, muito mais atualizado do que qualquer morador de São Paulo. Eu leio muito mais do que qualquer morador que está por aí andando, pode ter certeza. Eu leio o tempo todo. Eu vejo filmes o tempo todo. Eu estou atualizado ao máximo. Então, eu não sinto que eu seja um interiorano muito típico. Se a gente for pensar que o interiorano é um jeca, aquele cara ainda que tem aquela relação meio caipira com a realidade, aquela coisa, isso tudo já desapareceu, eu acho. Tem ainda, claro, existem bolsões, pessoas que vivem ainda num mundo bem isolado, não é aqueles que enterram um umbigo na terra, né? Enterrou o umbigo lá em tal lugar, de lá ele não sai. Mas isso eu acredito que já existe bem menos, bem menos. Eu acho que hoje em dia o mundo está todo muito parecido. A tendência é tudo virar uma espécie de shopping center degenerado. Sabe como é que é? Enorme. Para todo lado é consumo, consumo, consumo. E, na verdade, a gente é afetado por coisas que a gente nem consegue imaginar, porque elas vêm de lugares dos mais inesperados. Né? Que tal? A gente está sofrendo por causa de um bichinho que veio da China, não é? Está todo mundo trancado em casa por causa de um bichinho chinês. É por aí. Por aí. Pode fazer mais perguntas. Passando a pandemia, eu vou em Poços de Caldas te visitar. Ah, então tá bem. Venha mesmo. Venha para cá tomar uma cerveja. Combinado. Falou.
Obrigado, Fernando, pela pergunta. Quem mais quer fazer pergunta? Se ninguém for fazer, eu tenho uma. Tem? Tem. Peraí, deixa a Dulce primeiro, depois eu faço a minha. Dulce, estou tentando ativar seu microfone. Só um segundinho, Dulce. Só mais um segundo, não estou conseguindo. Espera só um segundo. Dulce, veja se aparece na sua tela um comando para você abrir o seu microfone, que eu não estou conseguindo abrir daqui. Abriu. Pronto. Então tá certo. Obrigada. Eu gostaria de saber qual a sua motivação para escrever um romance. Romance eu comecei escrevendo contos. Comecei escrevendo histórias curtas, né? Sim. Comecei escrevendo contos, né? Comecei escrevendo histórias curtas, né? Então, para chegar ao romance, eu demorei um pouco. O primeiro romance que eu publiquei, que teve a sorte de ser premiado com o Jabuti, O Estranho no Corredor, era como se um conto tivesse se dilatado, né? O conto se esticou, foi ganhando novos personagens, novas direções, e foi crescendo e virou um romance. Depois disso, eu percebi que dava para eu escrever o que quer que eu quisesse, em qualquer gênero. Eu me sentia muito à vontade, né? Isso talvez seja até presunção da minha parte, porque é provável. Aprender com o ofício da maneira mais digna possível, sempre sendo competente em cada uma dessas coisas, ou tentando, pelo menos. Tentando. Mas o senhor sente a diferença entre escrever um conto e escrever um romance? O romance tem mais fôlego, há uma outra construção, não é? Uma outra construção mental. Exatamente. Aí eu vejo muito aquela coisa, o romance, ele se prolonga, ele tem um arco narrativo bem mais dilatado, amplo. Então, você corre riscos maiores, porque você corre o risco de que o interesse que você consegue colocar num conto, que o conto é sintético, ele se dilua ao longo da narrativa do romance. Esse interesse pode se perder. Então, na verdade, o romance é um desafio, mas o conto também é. Porque há muita gente que não consegue escrever contos. Outro tipo de desafio, o conto. Outro tipo de desafio, exatamente. É uma diferença. É preciso ter fôlego, é preciso ter uma história maior, o número de personagens vai ser maior, né? O conto é como se fosse um riacho. O romance é um rio com muitos afluentes, mais caudaloso, com mais afluentes, mais coisas, né? Então, o risco é maior, o risco é bem maior do que quando você escreve um romance. Às vezes, quando você termina um romance, você fala, isso aqui não vai dar certo. Às vezes você pensa. Mas, às vezes, dá certo de uma maneira também surpreendente. Entende? É assim que acontece. O romance é um negócio bem estranho. Eu acho que, por exemplo, o conto tem uma afinidade com a poesia. Ele é curto, ele tem uma tendência a ser mais... como ele é sintético, ele se parece mais, às vezes, com um poema. E também o assunto de um uma conto crônica também, até uma crônica, né? Exatamente. Eu tenho a impressão que exige mais. O conto tem que ser muito conciso e tem que ser muito claro e tem que pegar o todo logo, né? O romance é um desenho claro. Um conto pode ser obscuro, não é necessário que ele seja claro, não. Mas aí o talento de um contista tem que ser muito maior. Sim. Porque ele tem que sustentar algo
Exato. que é muito aberto, muito obscuro e misterioso, com muito mais talento do que se ele escrevesse uma história mais clara, mais linear. Na verdade, é preciso ter talento, de fato, para segurar uma história complicada, às vezes, né? Bastante obscura. Posso fazer outra pergunta? Mas romance, como você tem... Posso fazer outra pergunta? Pode, claro. Porque eu gosto muito do Chekhov, escritores russos, né? É maravilhoso. O que o senhor acha? Porque o senhor mencionou muito Dostoiévski, que parece muito importante, mas para mim o Chekhov realmente abriu assim um mundo, acho que combina mais com a minha personalidade. Tem coisas assim que você morre de dar risada, se arrebenta de rir do que ele escreve, né? Ou como que o senhor sente o Chekhov? Como é que é o Chekhov para o senhor? Olha, eu acho assim, ele é muito delicado, sutil. Sim. Eu acho, o Dostoiévski é extremamente dramático, né? Esse tempo, há tempos agora eu li o do Tchaikovsky, umas histórias que pareciam tão dramáticas quanto as do Dostoiévski, chama O Assassinato e Outras Histórias. E lá tinha uns contos bem puxados no drama. Eu até achei estranho, né? Porque o Chekhov é meio assim, alusivo, né? Ele não é muito claro. Sim, exatamente. É um realista, mas é um realista sutil. Sutil, né? Sutil, é diferente. Ele tem mensagens por dentro. Né? As mensagens estão lá dentro, né? Mais profundas. Exatamente. Né? Como se chama aquele conto da cachorrinha? Que ele conta de uma cachorrinha. A dama e o cachorrinho, qualquer coisa assim. Já tão engraçadinho, tão legal esse conto. Muito bom. Mas eu li muitas coisas dele, muitas coisas. Obrigada. Olha, obrigado você. Tá? Agora, escrever romance, fôlego. Tem que ter fôlego. Legal. Obrigado pela pergunta, Dulce. Agora está na fila aqui para perguntar a Rosângela. Rosângela, está ativado seu microfone, pode fazer a pergunta. Rosângela. Pior que eu não sei se meu microfone está ativado. Vocês me ouvem? Sim, perfeitamente. Chico, saudações novo-horizontinas. Saudações, olha aí, uma novo-horizontina aparecendo aí. A Rosângela Sigoli. É uma figura muito boa. E está começando com uma carreira de contista. Está começando a pintar como contista. Ela mora em Cravinhos, mas durante muito tempo ela morou em Novo Horizonte. E o marido dela foi colega de escola, meu, Sigoli, Antônio Sigoli, uma figura muito legal, um cara muito cordial. Seja bem-vinda, Rosângela. Muito obrigada, Chico. Ele manda um abraço para você. Tá, mas eu gostaria de te perguntar se você acha que o escritor, por mais que ele ganhe o mundo, ele continua escrevendo sobre sua aldeia. Sim. Eu acho que sim. Aliás, o Tolstói dizia, né? Pinta a tua aldeia e serás universal. Na verdade, a gente tem algo a dizer que é muito particular. Eu não sei se essa coisa tem tanto a ver com a aldeia, mas provavelmente tem. Eu, por exemplo, tendo vivido 40 anos em Novo Horizonte, como é que eu vou escapar disso quando eu for escrever? Eu tenho que escrever alguma coisa que tenha relação com isso. Né? Então, na verdade, eu acho que se isso é inevitável, vamos tornar esse inevitável o mais agradável possível e o mais profundo também. Porque, na verdade, o universo, como dizia o Fernando Pessoa, também está lá passando por perto do texto. Então, em toda parte, o mundo nos afeta. Nós estamos em toda parte pertencendo a um microcosmo, que pode ser a pequena cidade, mas pertencendo a algo muito maior, que é o cosmo, que é o universo. E todos temos a dizer alguma coisa nesse sentido. Né? Quanto mais particular você for, talvez mais perto da tua universalidade você chegue. Né? Acredito nisso. E a gente acaba criando ondas fractais, caindo num holograma. Né? Esse mundo extremamente pequeno, universal, tem suas características possíveis, suas nuances
Eu acho que a aldeia está em todos nós e a gente leva para o mundo, assim como o mundo faz Exato, a aldeia explodir. exato. Agora, pensa um pouco, a aldeia é um lugar geralmente pequeno, tanto que a gente chama aldeia. Você multiplicar ela por 3 milhões, você tem São Paulo, por exemplo. Você tem Ribeirão Preto, sei lá. A aldeia, ela forma... As cidades grandes são uma série de aldeias. As pessoas vivem em cidades grandes sempre com um senso, uma certa saudade do que é comunitário. Então, nos bairros há sempre alguma organização desse tipo, as pessoas estão mais próximas ou tentam ficar mais próximas. Então, na verdade, a gente procura muito essa coisa que é o núcleo, né? O comunitário, 3 ou 4 amigos que são fundamentais. Isso já é uma pequena cidade. 300 mil amigos já não é quase impossível, mas é uma grande cidade. Na verdade, tudo é assim, tudo é a aldeia multiplicada por milhões. A gente está aí sempre lutando, na verdade, para chegar ao que é humano, o mais humano. A Clarice Lispector dizia isso. A aspiração que ela tinha era chegar ao mais humano. Acho isso muito bonito. Bonito e necessário, né? Hoje mais do que nunca. Necessário. Olhar para essa... Ainda mais numa época como essa em que se prega claramente o preconceito, a raiva, o ódio, né? Estamos numa época medonha, na verdade, terrível. Eu espero que a gente consiga atravessá-la e saia lá na frente vivo. Está meio difícil. Vivo e com sabedoria. Com sabedoria. Vivo sem sabedoria não tem a menor graça, né? Tem que ter sabedoria. E provavelmente nessa travessia aí a gente vai adquirir um pouco mais. Verdade. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer falar com você. O prazer foi todo meu. Um abraço para o Toninho. Obrigada. Ele manda outro para você. Obrigado. Obrigado. Legal, então. Obrigado. Obrigado pelas suas perguntas. Quem mais quer fazer? Se ninguém tiver, eu tenho. Então tá, faça. Mais ninguém? Eu vou fazer uma, mas faz a sua primeira. Eu já fiz tantas, vou fazer mais uma. Kiko, eu estou curioso aqui a respeito da sua atividade como programador e apresentador no Cine Videoclube do Instituto Moreira Salles. Então, eu queria te perguntar um pouquinho a respeito dessa experiência, se ela, o quanto ela dialoga com a tua autoria, né, dos teus livros. E deixa eu já engrenar, porque são todas a ver com cinema. E já que você trabalhou com cinema, queria saber, porque outro dia eu vi uma postagem sua no Facebook a respeito da época da inocência, da Edith Wharton, não foi? Acho que fez uma postagem a respeito desse livro. Foi exatamente que eu sou apaixonado, o filme do Scorsese, né? A Época da Inocência, acho um filme incrível. Então, eu queria já aproveitar para perguntar quem são os teus diretores preferidos de cinema. E é isso aí. Quando eu comecei a assistir filmes, eu era maluco por cinema desde pequeno mesmo, assim. Eu ficava na porta do cinema querendo pegar cartazes, essas coisas assim. Eu ficava lá enchendo o saco do projecionista para ele me dar um pedaço de celuloide. Eu era um pouco sabe aquele menino do Cinema Paradiso que quer ganhar pedacinhos de celuloide? Eu era bem esse menino. Então eu ficava ali o tempo todo e eu gostava muito do Hitchcock. O primeiro filme dele que eu vi foi Marnie, Confissões de uma Ladra. Eu fiquei muito assustado, né? Mas eu fiquei apaixonado pelo Hitchcock. E aí fui vendo muita gente depois, nos anos 60, os cinemas do interior passavam até filmes do Bergman no meio da semana. Você pode nem acreditar, mas a gente assistia Bergman, Fellini, assistia todos esses grandes diretores, assim, na programação normal de um cinema do interior. Então, eu aprendi muita coisa. Eu fiquei muito impressionado. Eu era ainda um moleque mesmo, e eu fui assistir um filme chamado Quando Duas Mulheres Pecam. Olha o título. Que tal? E tinha lá dentro os caras que achavam que o filme era sobre lesbianismo, né? E não era Persona, do Ingmar Bergman. Olha o título brasileiro ridículo que botaram nesse filme. Eu fui e fiquei besta com aquilo. Falei, mas cinema também pode ser isso, né? Porque até então a gente ficava vendo o quê?
Rei dos Reis, Ben-Hur, aqueles filmes de Hollywood, aquelas coisas, Doris Day, Rock Hudson, que eram terríveis. E, de repente, eu vejo Bergman, preto e branco, com aquelas coisas todas. Eu fiquei meio doido. Aí eu comecei a prestar atenção em filmes estranhos, filmes franceses, filmes italianos. O cinema novo brasileiro, na época, estava no apogeu, né? Eu vi muitos filmes, Macunaíma, Os Herdeiros, vi Cacá Diegues de Nelson, vi o Nelson Pereira dos Santos, todas essas coisas. A minha cabeça foi feita muito cedo para o cinema de arte, né? Cinema de arte. Mas eu gosto muito do cinema comercial bem feito também, né? E tem, né? Tem. De vez em quando tem. De vez em quando tem. O Scorsese, por exemplo, não é um autor que eu gosto de tudo, porque ele é bastante violento, né? Uhum. Aquela coisa de lidar com os machões lá da máfia, Cassino, Os Bons Companheiros. Eu acho que ele faz coisas geniais, mas eu gosto da Idade da Inocência, a época da Inocência, porque ele sai totalmente, né, do trivial e vai falar do quê? Da sociedade nova-iorquina do final do século XIX e contar uma história que não tem uma cena de violência, né? E baseado numa escritora que eu adoro, a Edith Wharton é excelente, né? Tanto que eu já traduzi um livro dela, Edom. Então eu fiquei, esse filme me deixa muito ligado. Eu gosto muito da cena final quando o Daniel Day-Lewis reconhece que não dá mais para ver aquela mulher que ele amou, né? Não dá. Ele não é mais o mesmo, ela não seria mais a mesma. E era a Michelle Pfeiffer. Quem é que não é apaixonado pela Michelle Pfeiffer? Então, é fantástico. Eu gostei demais desse filme. E fiquei contente que você tenha gostado também. E não é muita gente que gosta desse filme. Acham que o ritmo é um pouco lento, talvez. A fotografia é uma coisa deslumbrante. Deslumbrante, deslumbrante. Ô, Chico, posso engatar mais uma, Ricardo? Eu acho que eu travei. Destravou, travou, destravou? Eu agora destravei. Destravou. Posso fazer mais uma, Ricardo? Vai lá. O Chico, e como é que você está assistindo cinema hoje com as mudanças, as plataformas novas de streaming? Você está acompanhando isso? Porque eu tenho uma opinião, o acervo do Netflix é muito ruim. Desculpa falar, não sei se todo mundo concorda, mas o acervo dessas plataformas é bem ruim. Olha, Netflix, 90% do Netflix é lixo. Concordo. Você pode ignorar aquilo tudo, ir lá pelo meio, de vez em quando, por uma sorte, você consegue ver um filme ou outro. E eles não têm o menor critério. Eles põem lá suspense, eles põem um filme romântico, clássicos, eles botam uma coisa atual. É uma coisa maluca, é um samba do crioulo doido o Netflix, sabe? Eu acho que aquilo lá desorienta quem quer conhecer cinema, não orienta nem um pouco. Mas eu me ligo muito em DVDs, tem uma boa locadora na cidade, que eu alugo muito, e eu tenho um amigo que faz uma Tirso Florencio de Biasi, lá de Novo Horizonte, que faz coleções incríveis. Então, ele tem tudo que é versátil, por exemplo, lança em DVD, tal filme, tal temática, de repente eu quero assistir filme noir, ele me manda. Então, eu assisto de tudo, desde que não seja medíocre. Porque um filme medíocre, 5 minutos depois, você sabe que ele não vai te dar nada, né? Você sente, ai, que desgraça, não quero. E minha mulher também é boa cinéfila, então a gente senta junto e assiste muita coisa. E ela também me esclarece alguns pontos de roteiro e algumas coisas desse tipo, né? Então, na verdade, aqui em casa rola muito cinema, mas muito, o tempo todo. O tempo todo. Obrigado, Chico. Olha, Maria Valéria Rezende está aqui na sala, te manda manda avisar. Abre o microfone dela, Dá um boa noite para nós, Maria Valéria, por favor. Valéria é o máximo. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Eu estou. É péssimo hoje aqui a internet, dá um horror. Chico, um abração, querido. Um abraço para você. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Um beijão para você. Para você também.
Saudades, viu? Tá bem, meu filho. Agora a gente contentar, vive de saudade. Pois é. Bom, Tá meio difícil, mas uma hora a gente vai sair dessa. Vamos sair todos dessa. saudade significa que a gente tem do que ter saudade. Já pensou que desgraça você não ter nada para ter saudade? Horror. É ruim, né? Pois é. Legal. Obrigado, Maria Valéria. Beijo para todos. Beijo. A Valéria é incrível. Eu conheci ela através de um romance chamado O Voo da Guará Vermelha, que é um grande livro e que ficou, assim, acho que meio esquecido, porque foi um dos primeiros dela. Bastante. Mas ela escreveu 40 Dias, né? Que é um livro muito bom. Aliás, no 40 Dias, ela me deu uma grande honra. Ela me cita num dos contos. Eu fiquei muito contente. Fiquei muito contente. Ela cita um conto meu lá no meio dos contos dela. Fiquei feliz, porque a Valéria tem muito talento. Talento e caráter. É uma coisa difícil de achar nesse país. Caráter está difícil. E a Valéria tem de sobra. Tem de sobra. Muito Vai lá, bom. Ricardo. É só uma coisa que você falou aí no caminho, que quando que o Estranho no Corredor era um conto que acabou virando um romance. Virou né? um romance. E o Antônio Cândido tem uma frase que eu sempre prestei muita atenção nessa frase, que eu acho, com a qual eu concordo, e que eu acho muito interessante, que ele diz assim, que o escritor é um cara que, quando escreve, está mais ou menos consciente do que ele está fazendo. Você concorda com isso? Concordo plenamente. Tem um lado meio de loucura nisso, de febre, sabe? Tem um lado um grande lado, eu diria, de inconsciente. Porque você não sabe, às vezes os personagens tomam rumos inesperados, sabe? Você está criando um personagem e o personagem está querendo andar com as próprias pernas, está querendo fazer qualquer outra coisa, surge um personagem secundário que você mal esperava e de repente ele tem muito a dizer, né? É mais ou menos como se você movimentasse, né, uma série de fantasmas do teu inconsciente. Eles vão subindo, subindo, subindo. Você nem sempre tem controle sobre isso, mas em certa medida você tem que ter esse controle, porque esse controle vai ser a tua arte, né? A tua arte, o que escolher, o que deixar fora, né? Porque não é muito simples, não. Escolher uma coisa, deixar outra fora, implica numa operação estética, né? Numa operação de mergulho também na questão da verdade que você quer apresentar. Eu acho que a literatura é uma verdade que passa por mentira, mas talvez seja uma verdade muito mais profunda do que qualquer verdade que é dita com a intenção de ser verdade. Eu acho que a mentira que se diz literariamente é mais verdadeira do que muitas verdades por aí. Eu acho que é interessante isso na literatura. Ela te dá um nó mesmo, ela te leva onde ela quer. Claro que, em parte, você está querendo que ela te leve lá também. Acho que tem uma certa mágica, né? Tem uma certa... Eu tenho uma história... Eu vou contar rapidamente, porque eu acho que é uma história deliciosa. É uma história que aconteceu entre o Jorge Amado e a Zélia Gattai. Os dois escreviam na mesma sala, né? Mesas praticamente uma do lado da outra. E a Zélia um dia estava escrevendo uma história e ela parou um pouco e falou: Jorge, sabe aquela história que eu estou escrevendo, que tem aquela personagem, o Pedro e a Aninha? Ele falou: sei. Ele falou: então, Jorge, olha, Pedro e a Aninha já se conheceram, eles já foram ao cinema, eles já pegaram na mão um do outro. Agora, eu não sei se eu deixo eles irem para a cama ou não, se eles vão para a cama ou não. O que você acha que eu devo fazer? O Jorge chegou para ela e falou: por que você tem que se meter? Deixa eles fazerem o que eles quiserem. Não se metam. É por aí mesmo. O Jorge não tinha nada de moralista. Né? E, na verdade, os personagens, eles fazem mesmo o que eles querem. Fazem, sim. A gente quer que eles queiram também determinadas coisas.
Muito bem. Quem mais quer fazer perguntas? Se não... Muito boa a historinha, viu? Muito boa. Muito boa. Quem mais gostaria de perguntar alguma coisa para o Chico? Mais ninguém? Dulce, mais uma? Posso? Por favor. Posso? Claro, claro. Fiquei assim, muito curiosa para saber que as suas leituras, como que o senhor escolhe as leituras? Eu vou ler tal coisa, eu quero ler tal coisa, me interessa. O que ele conduz a pegar aquele livro, aquele texto para ler? Aí uma pergunta difícil de responder, porque eu leio de tudo, né? Eu penso um pouco como o Ricardo, pai, o Ricardo Ramos, pai do Ricardo Ramos Filho, que dizia, é bom ler de tudo, de fato. Na verdade, a gente lê... desde que eu comecei a ler, eu comecei por aqueles livrinhos de bolso, né? E aí um amigo me emprestou Capitães de Areia, do Jorge Amado. Depois, Dostoiévski, depois Proust, não sei quem, fui mergulhando. Eu leio de tudo, Dulce, na verdade. Eu leio um pouco de tudo. Eu só não leio o que é ruim. Agora, esse critério do que é ruim, do que é bom, é claro que é muito pessoal, é muito subjetivo. Eu li muito Chekhov, que você fala, porque eu gosto, eu achei ele uma figura e tanto. Li muito Virginia Woolf, li muito Proust, leio muito, releio muito Proust, releio muito Guimarães Rosa, Machado de Assis. O Graciliano Ramos, para mim, é um grande barato. Eu gosto muito de reler o Graciliano. O Graciliano me dá uma sensação de purificação, tipo assim, a partir de agora não uso mais nenhum adjetivo, não escrevo mais nenhuma besteira, porque acabei de ler o Graciliano, né? O Graciliano me deu um banho de secura, né? De ser direto, franco, honesto, né? Ele é extremamente honesto no que escrevia. Então, na verdade, cada escritor traz uma coisa para mim, né? Eu gosto muito do Albert Camus também, eu gosto muito do Camus, eu gosto... é tanta gente que eu já li, nossa, como eu já li na minha vida, como já passaram livros por mim. Então, eu gosto de recomendar às pessoas, tipo assim, olha, descubram, o mundo é uma vasta biblioteca, né? Vão mexendo, vocês vão achar livros que falem coisas com vocês. Impossível que não exista, né? Sempre existe, né? E acho eu que, às vezes, as pessoas que leem livros meio ruinzinhos, subliterários, de repente pode encontrar ali um caminho para alguma outra coisa. É muito curioso isso. É uma menina que lia a série Crepúsculo, né? Aquela série de vampiros, histórias de vampiros, etc. Ficou sabendo lá que existia um livro chamado Morro dos Ventos Uivantes. Falava-se ali de um personagem chamado Heathcliff. E ela, que nunca tinha lido nada, foi procurar o Morro dos Ventos Uivantes. Leu e gostou, né? Mas isso também é uma coisa que acontece, né? Lendo um best-seller, às vezes você descobre um caminho para um livro melhor. Mas acontece muito de o best-seller viciar as pessoas e as pessoas ficarem lendo best-seller a vida toda porque aquilo não tem um maior alcance, é muito comodista, né? Então, muita gente fica ali no raso, porque o raso é mais acessível, né? Mas pode acontecer coisas desse tipo. Você lendo um livro, um subliterato qualquer, aí, uma dessas porcarias que tem no mercado, Rosamund Pilcher, Nicholas Sparks, essas porcarias americanas que não faltam nas livrarias, de repente lá ele cita lá um escritor importante. Se você for atrás, você vai perceber que aquele escritor é muito melhor do que aquele livro que você acabou de ler, né? Que ele tem coisas muito mais importantes a dizer. Então, na verdade, o processo de leitura ele é muito misterioso, ele é muito sinuoso, né? Uma coisa pode levar a outra completamente diferente. Pode levar. Acho que o importante é ler muito. Ler o tempo todo. E eu não faço outra coisa. Eu também. Legal, obrigado. Obrigado. Então, acho que podemos então partir para o nosso encerramento. Eu vou só divulgar para vocês. Daqui a pouco o Ricardo encerra a entrevista, a gente agradece ao Chico. Eu só vou mostrar para vocês quais são as entrevistas, as próximas entrevistas que a gente vai ter
Só um segundinho. Essas que estão na tela. Só um segundo. Espera aí que eu preciso colocar aqui no... Eu não estou conseguindo. Só um segundinho, só um segundinho. Agora sim. Pronto. Então, a gente está fazendo as entrevistas da UBE todas as terças-feiras, às 19h. Na semana que vem, 2 de junho, o entrevistado é o Marcelino Freire. Depois, no dia 9 de junho, a gente ainda tem um nome a confirmar. Como ele ainda não confirmou, a gente não está divulgando aqui, mas deve confirmar aí nas próximas 24 horas. No dia 16 de junho, a gente tem a entrevista com Marcelo Rubens Paiva. No dia 23 de junho, o escritor José Carlos Sibila. No dia 30 de junho, Fernando Moraes. 6 de julho, Maílson Furtado Viana. E 13 de julho, a Josélia Aguiar. Tá certo? Esses são os próximos, as próximas entrevistas. Para vocês acompanharem essas datas, por favor, acompanhem a UBE nas redes sociais. A gente tem a página do Instagram, UBESP, mesma coisa no Facebook. A gente vai divulgando essas entrevistas por lá. Tá bom? Então, eu agradeço a todos. Ricardo, por favor, as despedidas. Vamos agradecer ao Chico. O Chico, acho que sumiu ali a imagem dele, tá? Mas eu queria agradecer a todos, principalmente ao Chico, não sei se ele está ouvindo. Estou ouvindo, sim. Que sumiu a imagem. Sumiu a imagem. Então, Chico, muito obrigado. A sua entrevista foi uma delícia. Eu acredito que todo mundo gostou muito de ouvir. Você é um daqueles intelectuais raros que a gente, no mundo hoje em dia, é difícil encontrar. Um cara que praticamente é ligado em todas as artes, né? Isso faz da pessoa uma pessoa muito especial. É um querido amigo. Fiquei muito contente de te receber aqui, de conduzir a entrevista, tá? E queria agradecer a todos os presentes e dizer que habituem-se com as entrevistas às terças-feiras, que a gente está tentando trazer gente muito legal. Terça que vem a gente tem o Marcelino. O Marcelino, vocês vão gostar de conversar com ele. Ele é uma figura muito bacana. O Marcelino é fantástico. A gente sempre vai estar com gente aqui bacana para vocês se divertirem. Tá legal? Então, eu já vou. Eu como sou chato, vou dizer, aquele que a gente está a confirmar deve ser o Frei Beto, tá? Mas a gente ainda precisa confirmar, tá? Então seria Marcelino, Frei Beto, Marcelo Rubens Paiva. Então são esses os caras que a gente vai ter, tá bom? Foi um prazer receber todos vocês aqui hoje e até a próxima. Então, em nome de toda a diretoria do UBE, eu me despeço de vocês. Chico, muito obrigado. Foi maravilhosa a entrevista. Obrigado a todos vocês. Um abraço para todos. Um abraço, Chico. Um abraço. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.